Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Hoje é 3 de abril, quinta-feira, 3 de abril de 2025. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, Sala Infantil, estúdio, estúdio do canal do Instituto, estúdio e sala infantil. Deus abençoe você, você que está conosco, você que é nosso inscrito. Mais uma vez, gratidão, você puder nos ajudar. Nosso trabalho aqui é com crianças, adolescentes e jovens. Nós temos os vídeos aí, você clica lá, dá uma olhada. As crianças louvando, as crianças lanchando, as crianças fazendo bagunça. A gente querendo beliscar nas crianças, mas não pode. Então é isso aí, nós estamos estudando este livrão. É um manual da vida boa. Assim como tem manual de filosofia, manual de mecânica, manual de não sei o que, a gente tem esse aqui, Manual da Vida Boa. Este aqui foi escrito por vários homens, várias pessoas, pessoas diferentes, pessoas que não se conheceram, pessoas que se conheceram, e vão falar de um único tema, Deus. Quem é Deus? Não sei te falar. Não me pergunte, irmão Gerson, mas você já leu o manual já. Então, quem é Deus? Coitadinho de mim. Estamos aí tentando melhorar o nosso repertório. Estamos estudando o livro de 1 Coríntios, Cartas de Paulo aos Coríntios. Tem o 1 Coríntios e o 2 Coríntios. Hoje é o nosso primeiro encontro. Fizemos uma introdução, então hoje vou considerar como o primeiro encontro. Segundo encontro, primeiro encontro, né? Introdução, primeiro encontro, tá? E nós estamos estudando essa maravilha. O Paulo é bastante filosófico e teológico ao mesmo tempo, tá? É bacana aí os estudos, as cartas de Paulo. Eu, particularmente, gosto muito daquilo que Paulo prega, tá? Muito mesmo. Tem gente que não gosta porque Paulo é soco no estômago. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta manhã, por este dia, pelas pessoas que têm acompanhado a nossa obra, pela minha família, pela família da minha esposa, pela minha querida esposa, tia Simone, dona do meu coração, Alexandre de Oliveira, que vai fazer aniversário essa semana, Jéssica de Oliveira, o G ama vocês, que Deus possa abençoar os nossos inscritos, as pessoas que estão só de passagem, nossa equipe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraços especialíssimos para Patrícia, Davi, Larissa, Mateu, né? O pastor José Carlos, do Templo do Altíssimo, ele é o vice-responsável, porque o responsável é Deus. Vem Deus, né, num nível muito mais elevadíssimo, aí logo embaixo vem o pastor José Carlos, ele é o vice. Não tem como ser o presidente, né? A gente fala que é o presidente só para tapear as pessoas, mas a gente é sempre o vice, né? Porque se você está numa obra de Deus, você é o segundo lugar, ou menos. Tia Cláudia, nossa, tia Cláudia, saudade de você, mandou um bom dia, tia Cláudia. O G gosta muito de você, tá? Você é muito esforçada, trabalhadora, mulher guerreira, gente boa demais, a gente trabalhou aí 6 meses juntos aí, gente boa, eu admiro você, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Deus abençoe, pelo menos mais cabelos. Tia Cláudia tem cabelo, o irmão G quase não tem cabelo. Um abraço especial também para o Ícalo, o Jean, o Ismael. Você conhece o Ismael? É nosso jovem aqui, está conosco aí. Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, está aqui nas minhas mãos já está aberta no livro de Coríntios, ó. Coríntios, 1 Coríntios, ó. Tá dando para ler. Não é o time do Corinthians não, tá, gente? Primeiro, o Robert deve ter gostado dessa piadinha. Robert, 1 Coríntios, não é 1 Corinthians não, tá? Deus abençoe o pequeno Robert. Está conosco também aí. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Que Deus abençoe os nossos maravilhosos inscritos aí, em nome de Jesus Cristo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele não foi lá levar uma sabedoria que, às vezes, ao invés de trazer conhecimento, vai trazer menos conhecimento. Gente, tem umas questões na filosofia que, ao invés de trazer coisas práticas para a vida das pessoas, são problemas que não têm solução. Então são debates em cima de debates, em cima de debates, em cima de debates,
que muitas vezes não leva a lugar nenhum, tá? Tem muita prática, tem bastante prática, né? Eu gosto da questão do suspensão do juízo, eu acho muito legal. Ou seja, se é um assunto que eu não entendo, se é uma questão que está fora do meu alcance, eu devo ficar em silêncio, suspender o juízo, não julgar, porque eu não tenho entendimento naquilo. O que a gente faz? A gente joga pedra. Eu não entendo o trabalho dos outros. Não vale, não serve para nada. Então, eu gosto bastante de muitas coisas da filosofia. Ajuda a melhorar aqui, bastante. Aqui também, muito. E ajuda a entender esse livro aqui também, muito, muito mesmo, tá? Muito. Então, às vezes, as sabedorias que eram para nos libertar vão ser usadas para nos aprisionar. Se você faz parte de um movimento religioso que, ao invés de te libertar, ele está te aprisionando, alguma coisa está errada aí. Porque creio eu que a religião seria para libertar o homem. Levar o homem a ter um encontro íntimo e pessoal com Deus, da sua maneira. E alcançando esse encontro íntimo e pessoal, ele querer alcançar essa liberdade. Libertar-se dos vícios, das práticas imorais, da falta de ética, da falta de amor, da falta de companheirismo, da falta de respeito. Isso é alcançar a liberdade, né? Ficar preso somente em Deus, é isso. Pois nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, a missão que Paulo foi fazer em Corinto foi anunciar Jesus Cristo crucificado, né? E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ou seja, não é fácil levar a mensagem de Jesus adiante. Não é fácil. Você que é líder de algum movimento, você que está nas linhas de frente dos trabalhos, você entende muito bem o que eu estou falando aqui. Você acha que é fácil? Ontem nós tivemos 22 almas. Só tinham 1, 2, 3 adultos. E tinham 1, 2, 3, 4 adolescentes, jovens. 4 jovens adolescentes. O resto era tudo criança. Você acha que é fácil? Levanta o tempo todo, bebe água o tempo todo, vai no banheiro o tempo todo, joga papel no chão, joga lápis no chão, dá vontade de a gente beliscar neles, mas não pode. Nosso trabalho aqui é com crianças e jovens, adolescentes. A gente entende. Estava cheio ontem. E não é fácil. Não é fácil. Não é para qualquer pessoa. Irmão Gerson, vou iniciar um trabalho aqui e tal, vou fazer isso, assim, assado. Nas primeiras pancadas a gente já começa a pensar em desistir. Tem gente que aguenta mais, né? Tem gente que aguenta mais, tem gente que não aguenta. A gente tem que evitar ao máximo algumas falas, porque as pessoas não gostam. A gente tem que ser carinhoso, só carinhoso. Não pode dar as broncas. Se der bronca, corre o risco de a pessoa não voltar nunca mais e ficar chateada com a gente. A minha palavra é a minha pregação. A palavra do Paulo, a conduta do Paulo, a consciência do Paulo é pregar. Então, se o Paulo está na fila do supermercado, ele está pregando. Se ele está na fila da loteria, ele está pregando. Se ele está conversando com alguém no WhatsApp, no grupo dele de WhatsApp, ele está, Jesus, o Jesus, é isso, tá? A palavra dele é a pregação. A consciência, o conhecimento, a filosofia, a espiritualidade, a sua teologia é pregação. Não constituíram em palavras persuasivas, de persuasão, de querer manter as pessoas. Não, fica aqui mesmo, aqui que vai todo mundo pro céu, vem pra cá todo mundo, aqui todo mundo é próspero. Não, o negócio dele é falar de Jesus, tá? De sabedoria, em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não se apoiar na sabedoria de Deus, dos homens. Ele está tirando a importância do conhecimento humano? Não. Ele só está dizendo que a base da realidade humana, a nossa base, a metafísica, né? A base da nossa vida,
a base da nossa condição, a base do nosso intelecto, da nossa presença aqui nesse planeta, é Deus. É a base da realidade. E é algo que a gente não consegue explicar até hoje, tá? Até hoje. Deus é um axioma. A gente precisa entender que ele existe para que as coisas façam sentido. Porque senão não faz sentido. Pensa o seguinte, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente ia voltar ao infinito. A gente está indo para o infinito, pode retornar ao infinito. Isso é algo idiota. A gente tem que ter algo que teve um início. O Aristóteles vai chamar esse início, o Aristóteles, o filósofo grego, lá do ano talvez 300 e pouco antes de Cristo, vem Sócrates, Platão e depois vem Aristóteles. Sócrates era mestre de Platão, Platão foi mestre do Aristóteles. Eu gosto da obra do Aristóteles. Apesar dele não gostava das mulheres, ele era um pouco preconceituoso, mas eu acho os pensamentos bem interessantes aí. O mais aberto era o Platão, então o Platão valorizava bastante as mulheres. Tanto é que ele fala sobre uma tal de Diotima, né? Ele fala que uma tal de Diotima é que ensinou a Sócrates sobre o amor. E aí, ele vai dizer, o Sócrates vai dizer que para que isso aqui tivesse um início, foi preciso que algo desse um peteleco, um primeiro motor que desse uma acelerada no negócio. Igual o motor de arranque do carro, você bate a chave, você precisa desse motorzinho para dar o arranque no motor grande para o negócio funcionar. Então, foi preciso um primeiro motor para Big Bang, pronto, começou a funcionar. E ele deu o nome desse primeiro motor de Tel, que em grego é Tel, em português Deus. Certo? Basicamente é isso. Expliquei correndo, a grosso modo, tem mais coisas envolvidas aí. Eu fiz um vídeo aí, se você pesquisar você vai achar aí, falando sobre o primeiro motor de Aristóteles aí. Então é isso, a base para Paulo é Deus, tá? Não é o dinheiro, não é a posição social, não é o conhecimento, não é a graduação em teologia, não, é pregar, é falar de Jesus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. A sabedoria é aquilo que eu falei. Eu crio uma ideia muito boa hoje. Amanhã vai vir alguém e vai refutar a minha ideia e vai superar a minha ideia. Foi assim desde os pré-socráticos. Um vai superando o outro. E aí vão assimilando ideias horríveis vão sendo colocadas de lado. Não é que são ideias horríveis, mas ideias que já não se sustentam mais, outras vão se superando, né? Assim como Isaac Newton lá no início da né, nos pensamentos sobre a gravidade, aí depois vem o Albert Einstein, aí agora nós já temos a mecânica quântica, já tem aí um monte de pequenas partículas dentro do átomo. Gente, impressionante, tá? O átomo, pelos gregos, era considerado algo indivisível, né? Era como uma bolinha de gude. Eu nem tenho aqui. E aí hoje já se sabe que esse átomo ele pode ser quebrado em partes muito menores. Se eu não me engano, de partículas subatômicas, eu acho que são mais eu acho que são 17. 11 ou 17, não me lembro. Se tiver algum físico aí, por favor, me corrija. Eu sei que são pedaços de pedaços de pedaços. O último, se eu não me engano, foi o Higgs, que descobriu o bóson de Higgs, fazia os cálculos matemáticos e conseguiu provar que existe esse pedacinho aí, tá? Não falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tem coisas que eu não vou conseguir vislumbrar com essas duas bolotas de gelatina, tem coisas que eu não vou conseguir ouvir ou perceber com esses aparelhos auditivos aqui para captar o som. Tem coisas que foge da nossa compreensão, foge do nosso intelecto. Assim são os milagres, assim é o mistério do universo, são coisas ainda que a gente ainda está martelando, né, e não consegue explicar.
Porque se a humanidade tivesse entendido que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, as coisas estariam muito melhores. Muito, tá? Você que mora de aluguel entende muito bem o que eu estou falando. Tá? Tem um monte de moradias aí. Por que ainda existem pessoas que não têm casas, não têm uma moradia, não têm um teto, que pode falar que sim, esse teto é meu? Por quê? Tem alguma coisa errada aí. Essa conta matemática que nós criamos, ela não é legal, certo? Pessoas têm de mais, pessoas têm de menos aí. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito, a gente pode entender, tá? A grosso modo, tá, gente? Como se fosse uma energia que está em tudo. Está em mim, Deus está em mim sem ser eu. Deus está nessa caneta sem ser esta caneta. Ou seja, a mesma energia que forma o todo, o universo, né? Essa energia a gente pode compreender como o Espírito de Deus. Está em tudo sem ser tudo. É como se Deus tivesse... É como se eu fosse Deus e o universo fosse esse negócio aqui verde. É como se eu estivesse olhando de fora. Eu fiz e estou olhando de fora. É isso, tá? A grosso modo, tá, gente? É porque é difícil explicar Deus mesmo. É como se isso aqui fosse o universo. Eu fabriquei isso aqui, eu que fiz as pintinhas, eu que fiz as estrelas, eu que fiz tudo. E eu estou admirando. Olha, minha obra, eu estou olhando por fora. É como se Deus estivesse fora do universo, mas ao mesmo tempo tivesse feito parte, como se ele fosse o projetor, o calculista, o arquiteto desta maravilha onde nós habitamos, inclusive nós, tá? Inclusive nós. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Existe uma interpretação que eu acho interessante, que é o seguinte. Eu já ouvi muito, tá? As pessoas acharem que o mundo jaz no maligno. Você já ouviu isso? O mundo, fala assim, o mundo jaz no maligno. Quando fala o mundo jaz no maligno, a gente entende que o planeta Terra, sabe, o planeta Terra, ele está nas mãos do coisa, o coisa, tá? Eu entendo o seguinte, o planeta Terra, ele é muito perfeito, a natureza é impressionante, o vento, a água, a chuva, a atmosfera, as frutas, os animais, os alimentos, é muito perfeito, tá? Eu entendo que aquilo que está nas mãos do coisinha não é a natureza. Vê se vocês vão entender isso. O que está nas mãos do mal é a organização humana. A forma como nós nos organizamos. É isso. Porque se você olhar para o cachorro, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Se você perceber o vento, ele sabe exatamente o que precisa fazer. Até os terremotos, teve um terremoto horrível aí. Morreu um monte de gente. O planeta está sempre se movimentando. As placas tectônicas estão sempre se movimentando. O magma no núcleo da Terra, que é líquido, né? É rocha derretida, está sempre se movimentando. Então acontecem essas catástrofes. Isso é da natureza. É natural. Não foi o homem que fez. Agora, quando tem intervenção humana, se fosse uma bomba atômica, aí entendeu? Foi ação humana. Mas não, isso foi algo natural. Morreu um monte de gente. A gente lamenta, a gente está orando por essas pessoas, né? É triste quando isso acontece, muito triste. Eu vi alguns vídeos, é assustador. E o que a gente pode fazer é orar. Então eu entendo que o que está nas mãos do coisa são as nossas criações humanas. O capitalismo e todas as formas que nós criamos de aprisionar as pessoas. Nós temos a internet, não é boa e nem ruim, depende de como é usado. Nós temos o dinheiro, não é bom e nem ruim, depende da forma como é usado. Certo? Nós temos o sexo, não é bom e nem ruim, foi feito para procriação. Então depende da forma como vai ser usado. Se você sair por aí transando com todo mundo, né? HIV, gravidez indesejada, um monte de coisa aí. Então é isso. Aí o que a gente faz? Ah, não, Deus criou o mal. Gente, calma. Respira antes de falar.
né? O coisinha domina tudo. Tudo não, ele domina as nossas criações humanas. É impressionante, tá? Se você prestar atenção nisso, como que essa ideia de mal está enraizada dentro das organizações humanas. E olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Até dentro da religião. Presta bastante atenção aí que você vai entender o que eu estou falando, tá? Só prestar atenção, tá? Presta atenção que você vai ficar impressionado aí. Eu fico prestando atenção nos detalhes aí, tá? Tem gente que finge que é pastor, mas não é mais não, tá? Presta atenção aí. Tem gente que está só viajando de jatinho para lá e para cá, às custas dos dízimos das pessoas simples. Versículo 13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. É o que eu estava falando aqui agora, fazer as comparações. Será que isso aqui, essa conduta, essa postura, esse pensamento, essa ideologia, ela realmente condiz com aquilo que Jesus pregou? Será que elas vão se conciliar? É isso. Ou não? Ou essa aqui é fechada e não vai conciliar com aquilo que Jesus pregou? Ou ela é invertida? Como que será que é? Está sendo exatamente ou bem próximo daquilo que Jesus deixou como exemplo? Ou ao invés de nos unir, está nos afastando? É isso, fazer essas comparações aí. A gente tem dificuldade de fazer isso, porque a gente vai dar crédito para o pregador, mesmo que ele seja horrível, mas ele é famoso. Ele fala aquilo que eu quero ouvir. Ele fala aquilo que eu estou precisando ouvir. Nossa, eu fui lá no culto ontem do irmão Gerson, foi uma maravilha. Ele falou exatamente o que eu precisava ouvir. Sabe? Persuasão. Tem que tomar cuidado com isso. Eu falei sobre Jesus. Quem é Jesus? Irmão Gerson, você não falou de Jesus nenhuma vez. Você falou de riqueza, de ter mansão no condomínio chique, de ser famoso, de montar um canal no YouTube. Mas não falou de Jesus. Quem? Que Jesus, cara? Jesus do livro grossão? Qual? Esse aí na sua mão? Esse livro fala de Jesus. Tem que ficar muito ligado com essas coisas, tá? Tem uns caras famosos aí que só quase falam muito pouco de Jesus. Estão ficando famosos aí e aí se perde, tá? Tem um monte. Nossa, poxa vida. Eles vão se perdendo. Quando vai ver, já pisou no cocô e já caiu com a cara no chão, com a cara no cimento, já tá tudo lascado. Ixi, nossa. Aqui a gente orienta os meninos o tempo todo a olhar para Jesus, a olhar para a cruz. Ontem, no final da minha pregação, o que eu fiz? Hino da harpa, número 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Jesus, não, irmão, coitadinho do irmão Jens. Nossa, se eu não tivesse tomado um copo de café agora de manhã, eu estava zonzo aqui, quase cambaleando. Jesus ficou 40 dias fazendo jejum, eu não aguento ficar 2 horas. Jesus levou um monte de chicotada. Eu bato o dedinho ali no canto da porta, eu vou ficar chorando o resto. Ai, meu dedinho. Se falam mal de mim, eu fico chateado. Xingaram Jesus de tudo enquanto é nome que você imaginar. O cara era bom, maneiro, gente boa, tranquilo, de paz. Um mestre. Aí a gente, tadinho. Nossa, poxa vida. Né? Tem que fazer essas comparações aí. Ora, homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Claro, é muito doido esse Jesus. Ô Jesus, você é muito doido, hein, cara? Por quê, irmão Jesus? Ô Jesus, poxa, o pessoal vai te bater, cara. Irmão Jesus, eles vão falar mal de você, da sua mãe. Eles vão falar mal da sua religião, da sua cor. Eles vão falar mal do seu ministério. É mesmo, irmão? Eles vão te chicotear, eles vão te cuspir, eles vão tirar sua roupa, eles vão abusar de você, eles vão te pregar numa cruz, você vai morrer, vai doer demais. Irmão Jesus, Jesus, cuidado.
E fica ligado, tá, com esse tal de Pedro. Eu estou desconfiado desse Pedro. Irmão Gens. Estou desconfiado desse Judas também, tá, Jesus? O senhor toma cuidado, hein? Irmão Gens. Sim. Irmão Gens, você não entendeu nada, hein? Ué, Jesus, eu estou te alertando. Como se a gente soubesse de alguma coisa. Coitadinho da gente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. É muito diferente. Eu percebo isso aqui. Eu percebo. É claro como água limpa. Você olha os meninos, eles começam a frequentar, alguns bem jovens, né? A Lana esse ano vai fazer 5 anos. Começam bem jovens, vai passando o tempo, você percebe que alguns e outros, postura, posicionamento, mensagem, mesmo levando cacetadas e porradas da vida, mantenham a postura, continuam de pé, continuam caminhando. Ontem a gente teve o testemunho de Ismael. Você acha que é fácil para um jovem que se assumiu cristão falar que é cristão na escola? Pensa. Ô irmão Gerson, vamos ali fumar um negocinho. Não, eu sou cristão. Seu bobo. Irmão Gerson, vamos fazer um happy hour. Vamos tomar um goró. Não, eu não posso, eu sou cristão, eu não quero. Seu bobo. Irmão Gerson, eu achei um smartphone chique, maneiro, novo. O dono tá ligando para mim, mas eu já tirei o chip que é para você. Me dá 50 conto. Não, tem dono, não seria melhor entregar para a pessoa? Seu bobo. É isso. Irmão Gerson, tem umas meninas ali, vamos ficar com elas. Cada dia a gente fica com uma. Não é certo isso. Seu bobo. Não é assim? Ou eu tô errado? Né? Ou tô errado, será? Não tô, né? Senta numa praça, abre sua Bíblia, vai lá ler a Bíblia. Vão rir de você. Quantas pessoas vão sentar para ler contigo? 5? 0? 1000? 2? Abre as portas, faz um culto aberto à comunidade. Quantas pessoas vão vir? Ontem nós tivemos 22. A maioria crianças. Cadê os pais? Não sei. Tá ocupado. Tá ocupado. Gente, a gente vai buscar só quando a gente estiver muito legal ou quando a gente estiver numa situação de morte. Talvez ainda. Tá? Talvez ainda. É a realidade aí. Capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ô Paulo, não pode falar essas coisas. De menor. Infância, nós estamos na infância. Não pode falar certas coisas. Não, o irmão fica chateado com a gente. Nossa, irmão, você está bebendo demais, hein, cara? Vai prejudicar a sua saúde. Irmão Gerson é muito chato. Por isso que eu não gosto dele. Eu bebo tanto que eu quiser. Não é problema dele. Sabe? Já ouviu isso? Nossa, o irmão Gerson é muito chato. Falou que eu não posso ficar espancando a minha mulher e minhas crianças. Cara chato, velho. Eu bato em quem eu quiser. É isso. Nós temos essa dificuldade. Às vezes, quando a gente fala de um pouco mais grosso, a pessoa se sente sensibilizada. Nossa, ele falou de um jeito que eu não gostei. Mas aqui é o Paulo que está falando. Se você não gostar, reclame com o Paulo. Com leite vos criei, mingauzinho. As palavras mais doces, mais suaves. Não com alimento sólido, pois não estáis prontos para isso. Não estáis prontos para o alimento sólido. Uma palavra mais forte, uma palavra mais duradoura, uma palavra mais firme. Assim é a ciência, assim é a psicologia, assim é a filosofia, assim é a teologia de verdade. De verdade, não é, ai, tadinho,
Irmãos, vocês são muito queridos. Todos vocês vão para o céu. Todos vocês são lindos. Todos vocês vão ficar muito ricos. Todos vocês vão ficar jovens por muitos anos. Basta nos seguir. Basta você ter essa... Não, não. Estamos criando monstros. Não estamos prontos para o alimento sólido. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Quanto tempo de caminhada, irmão Gerson? Comecei a ler a Bíblia em 1999. Eu ainda sou uma criança, um de menor. Um de menor. Ainda sois carnais da carne. O da carne, os meninos... Tem uma brincadeira de chamar os outros da carne aqui. Pois há entre vós inveja, contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Ah, eu sou do irmão Gerson, eu sou da igreja do irmão Gerson. Tadinho, o irmão Gerson não tem igreja. Não tem. Coitadinho do irmão Gerson. É um comedor de arroz e feijão. Vou usar a palavra que a minha esposa não gosta, mas eu gosto porque eu sei que eu sou. Eu sou horrível. Nossa, irmão Gerson, vocês fazem trabalho com criança. Eu sou horrível, eu sou pecador. Eu sou horrível. Eu sou horrível. Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo? Quem é irmão Gerson? Não é ninguém, é um zero à esquerda. Zero à esquerda. É um Zé ninguém. O único que é alguém é Jesus Cristo. Eu sou ninguém. Se não ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Já viu como... Eu plantei ali semente de uma planta, tá, já está assim já. Tem uns dias, poucos dias, né? Já tá, tem um negócio andando na minha perna. Eu não sei se é uma formiga. Mas tudo bem, formiga, fica quietinha aí. Pelo que nem o que planta alguma coisa é, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Deus é que nos mantém de pé, Deus é que nos dá o crescimento para que a gente continue fazendo a obra o tempo todo, com carinho, com sabedoria, com amor. O que planta e o que rega é um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada um vai receber o seu prêmio segundo a sua obra, segundo a sua dedicação, segundo a sua postura, segundo a sua forma de olhar para esse mundão aí e entender que precisa fazer alguma coisa. Eu estou diante da janela, eu consigo ver parte da cidade alta aqui em Juiz de Fora. São pessoas que precisam de uma direção. Muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. A gente é procurado o tempo todo. E infelizmente... nem todo mundo vai conseguir, tá? É triste o que eu vou falar, tá? Leia o Salmo 91 e presta atenção nos 1000 que cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda. Presta atenção, tá? Quem que vai cair ao seu lado? Pessoas que estão ao seu lado. Não é pessoas que estão na estação espacial, não. Não é o pessoal que está indo para Marte, não. Ou que já mora em Marte. Quem sabe tem gente lá. Não é. É gente que está do nosso lado. Vai cair da minha direita e da minha esquerda. Da minha direita e da minha esquerda. Quem que está na minha direita e na minha esquerda? Pessoas que estão ao meu lado. É isso aí. Salmo 91. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura é plantação. Precisa de cuidado para crescer. E edifício é construção, precisa de base, precisa de alicerce, precisa de concreto, precisa de ferragem, precisa de pedra, precisa de resistência. Senão, não suporta o peso. A lavoura precisa crescer, precisa de cuidado. E o edifício precisa de alicerce, precisa de dureza, resistência. E é o que a gente quase não tem. A gente não quer crescer e a gente não quer ter base. A gente quer fazer... Não, põe em cima da areia. Põe em cima da areia. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, né? Segundo a graça de Deus,
que me foi dada, pus eu como sábio construtor, o fundamento, o outro edifica sobre ele. Então, ou seja, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que ministra, aquele que leva a mensagem, ele está sendo ali um construtor de alicerces. Ele está estabelecendo uma base que suporte o peso. Qual o peso? O peso da vida. Vai começar a trabalhar, vai ter que aguentar. Patrão, encarregado, bater ponto, horário de almoço, trânsito, tá? Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A base dos cristãos é Jesus Cristo. Se você está achando que a sua base, a base da sua espiritualidade é o irmão Gerson, eu lamento te dizer, mas você está lascado. Não confio no irmão Gerson, eu sou humano, eu sou pecador, eu sou horrível. Cuidado comigo, cuidado. Ao se aproximar de um humano, ao se aproximar do irmão Gerson, cuidado, hein? Chega com cuidado. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo do Espírito Santo, o fogo do conhecimento, a sabedoria que vem de um plano mais de cima. Isso vai provar, né? Vai demonstrar a sua obra. A sua obra é resistente? A sua obra vai levar porrada? A sua obra vai aguentar as diretrizes do dia a dia? Os estatutos estabelecidos por nós mesmos? Nós temos condição de provar a nossa obra com o fogo do Espírito Santo? É isso. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Galardão é um prêmio, tá? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Porque nós somos provados o tempo todo, tá? Nós somos provados aí. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um relacionamento que já tem 30 anos, ou seja, um relacionamento que é duradouro, tem 30 anos. Vamos supor que lá na frente aconteça alguma coisa que afete ali esse relacionamento. Sei lá, vamos usar a traição como exemplo, tá? É só um exercício de pensamento. E aí, esse relacionamento de 30 anos vai ser jogado fora por causa deste ato de adultério? Né? 30 anos. Ou pode ser um problema um pouco menor, vamos usar aí, sei lá, um desemprego. Um dos dois, dos casos, um dos dois, ou o homem ou a mulher está desempregado e não está conseguindo trabalho. Será que isso seria uma justificativa para terminar um relacionamento de 30 anos? Ou adultério? Ou sei lá, um desacordo, né? Ou uma posição política, né? E aí, 30 anos. São essas coisas que a gente não avalia muito. A gente simplesmente gosta de jogar fora em poucos segundos, assim. A gente destrói mesmo coisas que são construídas a longo prazo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso aqui não é meu. Este veículo que transporta o meu espírito e a minha alma, eu vou ter que devolver depois. Irmão Gerson, devolver é do pó ao pó. O material veio deste sistema conhecido como planeta Terra. Essa dimensão 3D. Eu vou ter que devolver. Este material está sendo influenciado pelo tempo. Está se deteriorando. Vai voltar ao pó a qualquer momento. Vai ser devolvido, né? E este material, esta habitação, esta casa, pode ser, se eu quiser, se eu permitir, santuário do Espírito Santo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo vai dizer que isto aqui pode ser sagrado se eu permitir que seja sagrado. Mas se eu não permitir, vou usar de qualquer maneira, vou ficar com todo mundo, vou
transar com todo mundo, vou beber mesmo, vou usar droga mesmo, vou fazer não sei o que, vou cortar coisa, vou pôr outra coisa, vou tomar não sei o que lá, vou ficar assim, assado. Nossa, irmão Jéssica, o que você fez com o seu santuário? Que? Hã? Que santuário? Isso aqui é meu, faço o que eu quiser. É seu? Tem certeza? Porque a gente acha que as coisas é nossa. A gente chama planeta Terra, nosso planeta Terra. É nosso? Será? Será que é? Irmão Jéssica, eu tenho uma fazenda. É minha? É mesmo? Será que é? Eu tenho um pedaço de papel, nele está escrito meu nome, alguém carimbou aqui, ó. Tá escrito que esse não sei quantos hectares de terra é meu. É mesmo? Você é dono de um pedaço de chão? Será? Que interessante. Pensa direitinho. Use isso aqui, pensa. Reflete um pouquinho. Será que é? O Instituto Beneficente Betel está alicerçado em cima de um pedaço de chão. Tá? A gente tem um documento que diz que é nosso. Mas eu sei que não. A gente só toma conta. Um dia eu vou embora, minha esposa vai embora, meu filho vai embora, meu filho vai embora, a pessoa vai embora. Isso aqui vai ficar aí, isso vai cair, isso vai desmanchar, vai virar outra coisa, vai virar poeira, vai virar floresta de novo. Sabe-se lá o que vai acontecer durante os séculos, os milênios. Vai saber. Ah, é meu, isso aqui é meu. É mesmo? É. Tadinho, não pensa assim não. Se agarre no espiritual. Gente, a vida que vale a pena de ser vivida é a vida dedicada ao próximo. Isso eleva o nosso espírito, a nossa alma, nos mantém humanos, mais humanos, nos mantém gente, e é o que nos dá uma satisfação pela vida. É isso. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. E é o que a gente mais faz, é se enganar a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Fazer-se louco, olhar para as coisas, buscar um entendimento. E muitas vezes esse entendimento não vai ser legal para o resto das pessoas que não vão entender. Bom, Gesso, para que doar o seu terreno para fazer uma instituição para cuidar de crianças que não são seus filhos? Para que fazer isso? Eu ouvi isso. Eu ouvi isso, tá? Por isso que eu estou dizendo. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Sabedoria deste mundo. Isso é uma loucura diante de Deus. Principalmente a nossa organização. Eu tenho que ter título de eleitor, carteira de motorista, identidade, CPF, CNPJ, carteira de trabalho, certificado de reservista, um monte de pedaço de papel que diz que eu sou alguma coisa. Isso é uma loucura. Eu tenho que ter Pix. Irmão Jéssica, o que é Pix? Nem eu sei direito o que é Pix. É um dinheiro virtual que a gente nem põe a mão. Nem sei se existe, nem sei se está lá. Mas eu acredito que se essa caneta vale R$2 em Pix, o vendedor acredita que eu fiz um Pix para ele de R$2, ele vai me dar esse material, este objeto. Então, tem coisas que são loucura, né? Pois a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Os filósofos tinham esse costume, né, com seus argumentos. O Sócrates fazia muito isso. Ele apanhava a pessoa, exemplo, né? Eu vou ter uma pessoa que ia denunciar o pai porque o pai bateu no escravo. E a pessoa falou que isso era uma injustiça. Aí o Sócrates perguntou para a pessoa assim: você vai denunciar seu pai? Vou. Por quê? Por causa de que ele é injusto. E para você, o que é justiça? A pessoa não soube explicar. A gente dá exemplos, mas a gente não sabe dizer o que é justiça. Certo? A gente dá exemplos, mas eu não sei o que é justiça. O que é ética? O que é o amor? O que é Deus? A gente vem com um monte de raciocínios, um monte de exemplos, mas a gente não sabe explicar direito o que é. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie
no homem. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Nossa, Paulo é... Poxa vida. Tudo é vosso. Enquanto a gente vê por aqui, a gente tem que ter esse entendimento aí. Nossa. É forte, Paulo, né? Anota aí no seu super caderno. Próximo encontro. Capítulo... Hoje rendeu, a gente conseguiu fazer 2 capítulos. Capítulo 4, tá? Capítulo 4. Deus abençoe você que está conosco. Você que é nosso apoiador. Gratidão eterna. Você é nosso inscrito. Você puder nos ajudar, nossa obra social é com crianças, tá, gente? Eu fiz os vídeos ontem tinha muita criança. E aí tem o lanche, tem uma refeição, tem as atividades durante o dia. Ontem à tarde, antes do culto, a minha esposa ainda estava dando reforço escolar pro Michel, pro Michael, pra Alana, pra Luana. Então, ou seja, os trabalhos não podem parar. São várias linhas de trabalho para que a gente consiga colocar aí gente no mundo. Gente no mundo. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço aquele dia em que o Senhor colocou no meu coração que era para fazer alguma coisa no YouTube. Com o canalzinho que tinha 24 inscritos familiares. Te agradeço. Estou me sentindo satisfeito de estar conseguindo colocar este material, este manual, esta tecnologia aí no YouTube de um modo acessível, de graça, para as pessoas, para que elas possam aí melhorar os seus repertórios. Te agradeço pela minha querida esposa, tia Simone, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço pelo meu papai, minha mamãe, meus irmãos, irmãs, meus cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço pelo meu filho Alexandre de Oliveira, que vai completar aí mais um outono, que Deus o abençoe, Alexandre de Oliveira. E te agradeço pela minha filha Jéssica de Oliveira e pela minha querida esposa Simone Yara de Oliveira Soares. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Obrigado, inscritos, mais uma vez, abraço apertado. Valeu, gente, a gente se vê por aí.